Muito bom dia, meus amigos e amigas. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio, chegando com as primeiras informações, o primeiro conteúdo do dia aqui no canal do Lessa. Uma quarta-feira importante, porque hoje o técnico Renato Gaúcho fecha a preparação do CT Carlos Sachiri para o jogo de amanhã contra o Once Caldas, que vale a tão esperada classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ontem já tivemos alguns jogos da Sul-Americana e também da Copa Libertadores, inclusive mais um brasileiro eliminado na Sul-Americana. O Corinthians acabou perdendo para o Huracan, mesmo poupando alguns titulares do argentino. O time argentino, o Corinthians conseguiu perder porque o América de Cali reagiu, empatou lá contra o Racing. Enfim, está eliminado o Corinthians, assim como o Cruzeiro também já havia sido eliminado. Aproveitando esse post aqui, o Marcelo Neves fez aqui no Twitter, dá pra gente ter uma noção do atual cenário, o cenário de momento. Oitavas de final do Sul-Americana, já classificados. Universidade Católica, Huracan, Mushuc Runa e Lanús. Agora serão definidos, né, as outras vagas. Cienciano ou Atlético Mineiro, Once Caldas ou Fluminense, Godoy Cruz ou Grêmio, Guarani, Nacional do Potosí ou Independiente. Nos playoffs da Sul-Americana já estão garantidos Universidade de Chile, Independiente del Valle, Alianza Lima, o Bulu-Bulu da Bolívia, América de Cali, Palestino e Vasco. E aí os outros times virão dos jogos da própria Sul-Americana e também da Libertadores. Cienciano ou Atlético Mineiro, Once Caldas ou Fluminense, Godoy Cruz ou Grêmio, Vitória, Defensa e Justiça ou Cerro Largo, Guarani, Nacional do Potosí ou Independiente. Aqui ele colocou LDU ou Flamengo, mas o Central Córdoba também tem risco de cair o playoff da Sul-Americana, mesmo liderando o grupo do Flamengo neste momento, dependendo de uma combinação de resultados, da vitória do Flamengo sobre o Táchira, a LDU acho que vencer por 2 gols, o Córdoba ainda pode também cair nesse playoff aí. Então os três são possibilidades: Fortaleza ou Atlético Bucaramanga, Internacional ou Bahia, Cerro Porteño, Sporting Cristal ou Bolívar. Esse é o cenário de momento para a Sul-Americana e playoffs da Sul-Americana. É uma competição que, levando em consideração o que o Fluminense tem em termos de time hoje, de projeção dentro do Campeonato Brasileiro, que faz uma campanha muito boa, por sinal, numa temporada que temos o Mundial de Clubes chegando e também a Copa do Brasil, que sabemos que é uma competição também muito difícil, a Sul-Americana surge de fato como uma possibilidade real de título, né? São alguns times fortes, por exemplo, o Cruzeiro caiu, o Corinthians tá jogando mal, tá, mas é um clube grande, que pode a qualquer momento engrenar, como engrenou na reta final do ano passado, e dificulta bastante. Agora a gente olha para as equipes que neste momento estão ali na Sul-Americana, e é uma competição, sim, viável. É claro que depende de uma série de fatores, inclusive de priorizar a competição, que eu venho falando aqui, é sim muito importante para o Fluminense, não só por ser um título que ainda não tem, mas também é um caminho, em tese, mais curto e, de novo, em tese, mais fácil para voltar à Libertadores no ano que vem, que tem que ser um objetivo. Esse objetivo é inegociável. É fazer um bom Campeonato Brasileiro. Se vier, se essa vaga chegar através do Campeonato Brasileiro, ótimo, mas a Sul-Americana é um caminho para isso, além de ser um título internacional que o Fluminense não tem. Então, é claro que precisa jogar bola, precisa se colocar realmente em condições de brigar por esse título. Ninguém está dizendo que é fácil, que os outros são fracos, não. Mas, fazendo uma comparação básica com a realidade dos outros torneios, para mim, de fato, a Sul-Americana se apresenta aí como uma possibilidade de briga por título nesta temporada 2025. Muito bem, vamos falar um pouco mais sobre a renovação de Paulo Henrique Ganso, uma negociação que está novamente caminhando. As conversas foram retomadas e agora a gente vive a expectativa de que Paulo Henrique Ganso possa renovar o contrato antes mesmo do Mundial de Clubes. Pois bem, eu vou trazer para vocês alguns detalhes de bastidores que talvez algumas coisas possam mudar, né, agora, depois dessas conversas retomadas, porque esse era um cenário que estava desenhado para aquela negociação que vinha acontecendo antes do Ganso ter a miocardite. E aquele cenário era qual? O Ganso já tinha recusado uma proposta do Fluminense considerada muito baixa. E sim, na época, eu até trouxe aqui para vocês
que o staff do Ganso classificou a proposta como, tipo, pô, estão fazendo essa proposta aqui para não renovar. Não é possível. E aí, houve uma especulação de que o Ganso estava querendo ganhar mais de R$1 milhão. E não é bem isso. Na época eu apurei que não é isso. O Ganso não pretende ganhar R$1 milhão. Eu não sei qual seria o salário dele reajustado a partir de agora. Tá? Mas até então não era uma pretensão dele. Ah, eu quero ganhar 1 milhão, ou eu quero ganhar mais de 1 milhão. Ou eu quero ganhar um salário próximo ao do Ares. Mas o staff do Ganso queria uma readequação salarial dentro do que hoje é o mercado, se a gente traçar um comparativo com outros jogadores, outros meias do futebol brasileiro, como Arrascaeta, Oscar, Lucas, pode colocar até Rafael Veiga nessa conta, Matheus Pereira do Cruzeiro, e entre outros atletas que são as referências, Alan Patrick do Internacional. Esses jogadores têm salários altíssimos. Altíssimos. Fora outros jogadores aí que jogam bem menos e também, enfim. Mas eu não vou entrar nem nesse mérito. Então o que o staff do Ganso queria era uma readequação dentro da realidade do mercado atual. E a gente sabe que o momento é de salários muito altos, o momento é de uma folha salarial muito alta. Todo mundo sabe, né? O jogador não é bobo. E aí também tinha uma pretensão de conseguir um bom tempo de contrato. O contrato, lembrando, vai até o final deste ano. E aí tem outra situação que é o tempo de contrato, né? É uma coisa que aí cabe uma nova apuração, porque aparentemente o Ganso quer uma coisa mais a longo prazo, talvez pensando já em aposentadoria no Fluminense. Não sei se ele já tem uma ideia na cabeça de quando irá se aposentar, se daqui a 2 anos, 3 anos, enfim. Mas ele quer um projeto nesse sentido, né? Uma garantia de que ele terá mais tempo no clube. E imagino que o Fluminense não queira oferecer um contrato para além de 2027. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é o Fluminense fazendo uma proposta de renovação até 2027, não só até o final do ano que vem. Pois bem, esses detalhes, basicamente a proposta financeira, o Fluminense já tinha definido que faria uma nova oferta e isso não avançou na época por causa da situação da miocardite do Ganso. E agora, com as negociações retomadas, provavelmente o Fluminense vai chegar novamente com essa proposta e aí vai depender do staff do Ganso aceitar ou não os termos que estão sendo oferecidos. Então, creio eu que nessa discussão também tem essa questão do tempo contratual. Bom, e aí a partir disso a gente pode avaliar e ponderar algumas coisas para saber se é um movimento correto. O Fluminense realmente tem que segurar o Ganso. Vale esse investimento, vale dar um tempo de contrato maior. Porque eu estou vendo de uma forma geral muita gente tratando o Ganso como se ele fosse um jogador qualquer, descartável, como se fosse fácil achar um jogador com a categoria que ele tem em qualquer lugar, por qualquer preço. E a gente sabe que não é bem assim. Tem 2 lados aí dessa história, né? Eu costumo dizer que o jogador, por mais importante que ele seja, nenhum jogador é maior que o clube. E nenhum jogador deve ser colocado acima dos interesses ou acima do que é melhor para o clube neste momento. Porque a gente tem que viver o presente. E o presente não está fácil. E a gente tem que olhar para frente. Isso não tem nada a ver com não reconhecer Paulo Henrique Ganso como um dos ídolos dessa geração, por ter sido importantíssimo na conquista da Libertadores, no maior título da história do clube. Isso não tem nada a ver com todos esses anos de serviços prestados ao clube, com a identificação que ele e a família dele, todos eles criaram com o Fluminense. Absolutamente, não tem nada a ver. O reconhecimento, pelo contrário, ele vem do torcedor, o reconhecimento vem com uma estrutura, com um salário em dia, com um contrato sendo honrado. Isso também é uma forma de reconhecer. Mas não pode ser algo danoso ao clube. A gente discutiu isso no giro de jornada de ontem, e até o próprio Phil tem uma opinião em relação a isso, de que alguns jogadores, é importante para o clube, para a instituição, que alguns jogadores encerrem a carreira no clube. Porque seria muito ruim ver Germancano, por exemplo, vestindo outra camisa, ou ver Paulo Henrique Ganso saindo do Fluminense e indo para o Santos. E a gente sabe que, principalmente se o Neymar continuar no Santos, se ele vê que tem uma brecha, ele vai fazer um lobby. E o Santos, se o Neymar falar contrata o Ganso, eles já queriam já há muito tempo, vão contratar. E aí talvez vão oferecer o que ele quer. Então isso não deixa de ser ali um trunfo para o Paulo Henrique Ganso nessa negociação.
E aí seria muito ruim ver o... Porque hoje eu enxergo muito mais o Ganso como o Ganso do Fluminense. Se ele encerrar a carreira hoje, para mim, ele foi o Ganso do Fluminense. Não foi o Ganso do Santos. Mas ele tem um lugar para voltar, se ele quiser. E se as coisas não derem certo aqui. Mas ainda assim, por mais que seria muito bacana a gente ver Ganso, Cano se aposentando com a camisa do Fluminense, isso não pode ser algo, de novo, que venha a prejudicar o clube neste momento. Porque, infelizmente, né, o Ganso está tendo muita dificuldade para entrar em forma de novo. E a gente não sabe como vai ser a temporada do Ganso ano que vem. O que ele vai render daqui a 2 anos? E aí a gente sabe que, não, beleza, não está rendendo, vai colocar no banco. É um jogador muito caro para ficar no banco e é um jogador que não gosta de ficar no banco. Isso é um fato. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E, infelizmente, às vezes é necessário agir mais com a razão do que com a emoção. Então, Olés, então você não renovaria com o Ganso? Eu renovaria. Eu renovaria mais um contrato, mais um ano, vamos avaliar o desempenho. Ano que vem, já deixa ali talvez estabelece algumas metas para uma outra renovação, desde que cumpra essas metas. Como outro jogador, porque nada impede do Ganso encerrar a carreira no Fluminense. De sair, eventualmente, depois voltar, se for o caso, encerrar, como o Renato Augusto saiu do Corinthians, veio para o Fluminense, talvez encerre a carreira lá, fazendo um jogo de despedida. Só um exemplo, dentre tantos outros que a gente tem para citar. Mas também renovaria agora, porque não é fácil você ir para o mercado. Beleza, não vamos renovar com o Ganso. Fora Ganso. Tá, beleza, e aí? Vai trazer quem para o lugar dele? Com quanto de grana você vai precisar para ir no mercado e trazer um jogador com essa categoria? Claro, a gente está falando do Ganso competindo, tá, gente? Da melhor versão do Ganso, que ano passado, inclusive, naquele ano trágico, foi muito importante também. A gente está falando desse Paulo Henrique Ganso. Não desse que agora, que ainda não tá, que ainda não conseguiu se encontrar. Tá? Então, não é fácil, não é simples. Mas, de novo, por mais importante que ele seja, por mais relevante que ele seja, isso não é só ele, não. Acho que qualquer jogador não está acima do clube. E nada impede depois que todas as honras sejam feitas, todas as homenagens sejam feitas, mas dentro daquilo que é melhor para o Fluminense neste momento. Claro que é um assunto que sempre vai dividir opinião, vai gerar debate, porque a galera que, não, o Ganso tem que ficar, tem que renovar, não tem discussão, vai ter a galera que não quer que ele renove, porque já passou o tempo, tem que olhar para frente, tem que renovar. Eu acho que o caso dele não é aquele caso simples de que tem que saber encerrar um ciclo. Que o Fluminense tem dificuldades em encerrar ciclos. Realmente tem essa dificuldade. Mas o caso do Ganso, para mim, há uma discussão técnica também, de encontrar jogadores com essa qualidade no mercado. E não é simples achar. Mas o Ganso não corre muito. Beleza, se você tem um time mais jovem que corre, você tem mais 2 homens no meio de campo, mais 2 caras de lado que correm pra caramba, você pode ter um jogador que vai te entregar menos vigor físico, mas que vai te entregar qualidade técnica, se ele estiver bem. Compensa. Aqui, pelo nosso nível de competitividade, pelo nosso cenário, compensa. Mas tem que fazer isso funcionar. Tem que ter uma estrutura para que isso funcione. Então, acho que vale a opinião de todos os lados aí. Não é um caso fechado, mas são coisas que, para mim, precisam ser ponderadas antes de serem tomadas qualquer decisão. E outro também que pode renovar contrato é Guga. É mais um que lá atrás o Fluminense tentou conversar, as conversas não avançaram. O Guga é um jogador que ele pode não ser brilhante, mas sempre foi útil em muitos momentos. E a gente está falando de uma posição lateral que é uma posição escassa em qualquer lugar. E hoje o Fluminense tem 2 laterais que eu acho que dá para a gente dizer que fazem bem o feijão de arroz e muitas vezes fazem um pouco a mais. Então, e o Guga é muito jovem ainda, tem 26 anos. Um cara que tem muita carreira ainda pela frente. Pelo que ele já entregou e pelo que eu acho que ele tem condições de entregar, por ser um cara que já tem uma posição de liderança ali de grupo, eu acho que também é uma renovação que faz sentido. O Fluminense vai buscar essa renovação, aí vai depender muito também do que o Guga quer, porque ele já quis sair, devido à ausência de oportunidades quando o time era comandado pelo Diniz. Então tem que saber se ele vai aceitar, se ele quer renovar, se agora com a chegada do Renato, talvez a visão da comissão técnica em relação ao Guga talvez mude, apesar de que o Samuel vem bem também com o Renato.
Enfim, vai depender muito do jogador neste caso, se ele vai querer continuar ou não no Fluminense. Mas o Fluminense sim quer a renovação e já vem há algum tempo buscando avançar nesse sentido. Fechou, pessoal? É isso. Vou te pedir para você deixar o seu like, é o pedido de sempre, né? Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Seus comentários também são muito importantes. Conto com vocês. Tamo junto. Valeu!